Olá, muito boa tarde. Obrigada a você que nos assiste do Brasil, de fora do Brasil, de qualquer lugar do mundo. Obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. É sempre um prazer ter você conosco, uma alegria poder entrar na sua casa. A gente te espera em todas as redes sociais da emissora. Nós temos aí passando para vocês o Instagram e o Facebook. Eu gosto de te lembrar que você pode acompanhar a nossa programação ao vivo através do site www.hittv.com.br. Eu te espero sempre no meu Instagram, @JaqueStefano, onde tem sempre um pouquinho dos bastidores do programa ao vivo e do meu dia a dia. E a qualquer momento você participa enviando para nós a sua pergunta através do nosso WhatsApp, que é o 11 3337 5886. Hoje a gente vai falar sobre transtorno de ansiedade generalizada no segundo bloco, e nesse bloco a gente compreende sobre transição capilar. Se você já tem alguma pergunta, envie para nós no 11 3337 5886. Eu vou conversar sobre transição capilar com a Jéssica Veríssimo, que é especialista em cachos. Tudo bem, Jéssica? Boa tarde. Tudo bom, Jaque? Boa tarde. Prazer te receber aqui, viu? Prazer todo meu. Bom, acho que a gente pode começar esse bate-papo, Jéssica, depois de tantos anos apresentando o nosso programa e falando sobre cabelo. Acho que a gente pode começar falando sobre a importância de hoje, a mulher que tem cachos e o homem também, né? Poder assumir o seu cabelo e aprender a cuidar. Porque eu sempre ouvi as cacheadas falarem, e na época, há muitos anos que eu usava o meu cabelo cacheado, eu lembro que o cabelo cacheado é um cabelo que você tem que aprender a cuidar também, né? Sim. Cada textura, cada curvatura tem uma particularidade muito diferente uma da outra. Então, cada cabelo precisa de cremes diferentes, um pouco mais de água, um pouco mais de secagem. E no meu espaço nós ensinamos isso. Porque quando você começa a utilizar seu cabelo natural, você sai comprando produto, você quer muitas coisas e fica perdido ali. E no primeiro momento acaba desistindo pelo fato de não conseguir fazer, porque são muitas informações. Hoje o mercado está cheio aí de informações sobre cabelos naturais. E aí você fica ali perdido. O que que eu faço? O que é pro meu cabelo, né? O que é pro meu cabelo? Então, a minha missão é ensinar a utilizar o cabelo natural, com produtos adequados também, e as formas, porque dá para usar curto, longo, mais definido, menos definido. Então, a minha missão é ensinar, é educar cada pessoa a utilizar da forma que ela também gostaria, a pessoa se identificar. Agora, Jéssica, é mito ou é verdade? A gente tem ouvido muito falar nos últimos tempos que quando seu cabelo seca, você se considera uma lisa de cabelo armado, provavelmente você pode ser uma cacheada ou, como no meu caso, uma ondulada, é isso? Isso mesmo. Se seu cabelo secou naturalmente, ele tá super armado ou tem alguma onda, provavelmente ele é um cabelo ondulado ou até mesmo um cacheado. O que precisa? Fazer um corte para que ele fique mais leve, então normalmente fazemos camadas. E aí com algumas camadas o cabelo mais leve, um pouquinho de ativador de cacho, uma bolinha na palma da mão, você já consegue ter um cabelo ondulado, sem aquele cabelo cheio pesado, cheio de creme, fica lindo. Você falou uma coisa que é interessante, que é o fato da gente não saber que produto usar. E eu gostaria que você falasse para nós se você percebe que a dificuldade de muitas pessoas, agora eu vou falar das mulheres, porque geralmente usam um cabelo mais comprido, que começam a transição, essa desistência que muitas mulheres falam que tem. Sim. Tem a ver justamente com cuidar ou tem a ver com a dificuldade de ter duas texturas no cabelo? Duas coisas. Uma, porque normalmente no começo elas vão para a internet. E aí elas procuram ali referências e nem sempre elas se encontram. Elas começam a se comparar demais. E nós somos pessoas únicas. E ali, quando elas começam a se comparar, começa a comprar todo o produto que ela vê. Então ela vê referência de fulana, ciclana, né? E ela começa a comprar várias coisas. E ela não consegue ter o mesmo resultado que a pessoa que está gravando o vídeo tem. Quando, na verdade, o cabelo dela precisa de algo muito simples, que é apenas uma instrução de um profissional, um corte e um único produto consegue uma boa finalização. Inclusive para passar pela transição? Para passar pela transição. Ela precisa de, primeiro, instrução de um profissional. Porque se você vai para a internet, você pega muita informação e você fica perdido, você não sabe qual fazer. Então, o profissional adequado, ele vai te indicar o que fazer, qual produto e quando você deve ou não cortar. Porque tem gente que espera 2, 3 anos, corta o cabelo, a pessoa ele quer tá o cabelo longo, então ela pode esperar. Mas ela não precisa sofrer. Se a gente for cortando camadas, o cabelo ele vai enrolando antes mesmo dela terminar a transição. Mesmo se esse cabelo tiver, por exemplo, um alisamento, uma progressiva? Mesmo. Já teve clientes de ir no meu salão de estar com 4 meses que fez progressiva, eu fui fazer algumas camadas nele e ele já sai enrolado.
Excelente. E pro dia a dia, que eu sei que as cacheadas costumam falar que o cabelo tem vida própria, todos os nossos cabelos mesmo, quando a gente deixa ele liso, ele tem vida própria. Muitas vezes tem dia que ele acorda melhor, às vezes no dia da lavagem ele acorda lindo. Você fala, eu não acredito que eu não tenho um compromisso hoje, eu vou lavar esse cabelo. E às vezes no dia importante você acorda e fala, meu cabelo hoje não tá cooperando comigo. Isso acontece com todo tipo de cabelo? Isso acontece com todo tipo de cabelo. E a melhor dica que a gente tem é lava ele de novo, finaliza ele e seca. O fato de você secar o cabelo com o difusor, tem aparelhos próprios. O difusor, ele ajuda a manter o cabelo enrolado. E ele seca de um jeito mais bonito, mais harmônico. E você consegue já ver o resultado na hora. Agora, se não tem tempo de secar, porque às vezes a gente sai na correria, tudo bem. Amassa ele, tira o excesso de água com uma camiseta, um tecido de algodão e vai deixando ele secar naturalmente. A única coisa é que, já lisa, você pode ficar jogando o cabelo de um lado para o outro. Quando estamos cacheadas, durante o processo de secagem, não podemos mexer. É aí que a pessoa que está em transição acaba se frustrando, porque ela gosta de jogar o cabelo de um lado para o outro e aí ele vai armando, armando, armando antes mesmo de secar. Depois de seco, a gente pode até mexer, mas não é a mesma coisa que o cabelo liso, porque o liso a gente penteia. No cacheado, nós só jogamos ele de lado para o outro e deixamos quietinho. Para a transição mesmo, uma das coisas que eu mais indico para quem não consegue é usar trança. Ó, eu não estou em transição, eu tenho um cabelo curto. Geneticamente, o meu cabelo não vai crescer a mais do que no meu ombro. Então, peraí, só vou te cortar agora para explicar isso que é muito importante. Sim, o cabelo pode não estar crescendo por falta de vitamina. A gente já falou aqui com médicos. Pode ser uma questão de vitamina, você pode ter passado por grande estresse, isso pode enfatizar a queda, você pode estar com alguma doença, ok. Mas existe também um fator genético de crescimento máximo. Tem cabelo que não passa de certo comprimento, isso é um fato, Isso né? é um fato. Independente de ser liso, enrolado, cacheado? Isso, mas principalmente nos cabelos crespos. Normalmente, você vê cabelos crespos, ele cresce pra cima. Tem um jeito que ele cresce, que é diferente. Isso. E ele cresce exatamente para proteger a nossa pele. O nosso cabelo protege a nossa pele do sol. Então, o nosso cabelo, o meu mesmo, ele só cresce no máximo até o ombro. Mas assim, sempre pra cima. E aí, ele vai ficando mais volumoso, ele não vai mais ficando comprido. mais volumoso, mas não mais comprido. Porém, ele tem o limite dele. Não passa desse limite aqui. Já tem gente que cresce muito mais. O que eu faço? Para ter outras opções, eu tranço. Então, a trança, ela me dá um cabelo longo, pode me dar um cabelo curto, com movimento. O cabelo crespo, o meu, pelo menos, ele não balança. E tá tudo bem, faz parte da minha característica genética. E eu amo isso, aprendi a amar. Eu não nasci amando, tá? Porque a minha referência não era o cabelo crespo. A maioria da minha família tem cabelo liso também. E aí, eu fiquei ali meio perdida. Quando eu entendi qual era a curvatura do meu cabelo, eu falei, é esse o meu cabelo e não tem como o cabelo que Deus me deu não combinar comigo. E ali eu coloco tranças quando eu quero mudar. Pronto, então, se eu quero ficar loira, se eu quero ficar com cabelo longo... E a trança ajuda na transição também? Ajuda muito. Por quê? Você não vê, não tem dificuldade com finalização. Você não precisa utilizar cremes, então já é um gasto a menos. A única coisa que você precisa é utilizar shampoo e também um tônico capilar para proteger aqui e a trança não estraga o cabelo da gente? Acho que é outra pergunta que devem fazer, A trança não estraga. O que estraga é a falta de cuidado. Se você trança seu cabelo e fica mais de 4 meses sem cuidar, se você não lava ele toda semana, não higieniza ele direitinho, sim, vai estragar. Mas se você lava, se você seca ele, que é importante lavar, secar, e você mantém o cuidado de tirar as tranças no máximo de 2 a 3 meses, ela não vai estragar o cabelo. Então é a manutenção adequada que tem que ser feita, né? Você falou que, eu acho que é uma dúvida muito grande, né? Como lavar, não desfaz as tranças quando lava? Não desfaz as tranças. Inclusive, eu tenho uma escova de dente que já não utiliza mais, tá, gente? Essa é a realidade. E eu passo a escova entre a trança, assim, ó, passando e esfregando. Pode reparar? Que é onde tá o seu cabelo mesmo. Onde tá o meu cabelo mesmo. O meu cabelo, ele é bem curtinho. Ele tá num corte chamado tapered, que é um corte tendência agora. E aí, eu trancei ele e alimentei com esse cabelo. Esse cabelo eu já tô há 1 mês com ele. Eu lavo toda semana. Lava, esfrega, enxágua e deixa secar natural ou seca com secador. Pode secar com secador também, Pode secar então? com secador. E pode aí... até fazer babyliss. Pode? Porque tem babyliss, olha, tem ondas. E aí, com qualquer comprimento de cabelo, a gente consegue fazer a trança? A partir de 3 dedinhos. Já 3 dá pra dedinhos fazer. já dá pra fazer. E daí, quer dizer, seu cabelo vai crescendo, você não vai percebendo a diferença. Então, se você tem o cabelo um pouco mais comprido e você tá com a diferença ali de onde você fez, de repente, um alisamento e de onde tá ondulando, com a trança você não vai sentir isso, né? Exatamente. Agora, claro que tem pessoas que falam, poxa, mas não combina comigo, eu não me identifico, quero fazer, né? não quero fazer. Tá tudo bem. A gente consegue ensinar formas de finalização. Lá no meu espaço, a gente tem uma consultoria. Você chegar lá, a gente vai bater um papo, vou te mostrar referências parecidas com o seu cabelo e aí a gente ensina a finalizar.
Finalizar dá um pouquinho de trabalho quando tá na transição? Dá um pouquinho de trabalho, mas o resultado é incrível. Outra dúvida que eu tenho, que eu vejo muitas cacheadas terem, eu particularmente mantenho o meu cabelo na escova, eu tenho bastante facilidade de fazer, eu sou uma pessoa que tem o cabelo ondulado. Agora, para quem está na transição e quer assumir o cabelo ondulado ou cacheado, pode ir fazendo escova ou isso vai atrapalhar que o cacho venha? Isso vai atrapalhar um pouco, sim, porém, temos lá algumas condições que pode ajudar. Se você quer fazer a sua transição fazendo escova, tenha a sua própria escova, porque às vezes você vai no salão e nem sempre aquela escova que está utilizando está sem resíduo de algum produto. Então tenha a sua própria escova, não prancha, então é só escovar. O alisamento térmico, ele existe, só que como você está na transição, você precisa ali ter um apoio, algum apoio. Então, vai escovando ele, evita a prancha, passa bastante protetor térmico e, se possível, quando estiver em casa, tenta utilizar ele natural, estimulando ele com ativador de cacho. Mesmo onde tem alisamento, por exemplo, Mesmo onde né? tem, porque tem muitas partes que mesmo com alisamento, por ser um cabelo fino, né? Porque quando você faz progressiva ou qualquer escova, o cabelo vai afinando. Quanto mais fino, mais fácil a ondulação. Legal. Vamos ver tem algumas fotos de transição para a gente poder entender até o momento que a pessoa tá e a diferença que faz quando chega o momento do corte. Vamos colocar as fotos? Fala um pouquinho desse. Ó, esse é um cabelo que ela não queria cortar todo. Então, pode ver que a curvatura, ela tá ali. Eu não tirei, eu tirei somente camadas. O comprimento dela tá todo ali. Então, ela me explicou que ela não se sente confortável ainda com o cabelo tão curto. Então, com camadas ali a 45 graus, 90 graus, ali tem camadas a 90 graus, ou seja, até o meio da cabeça eu fiz camadinhas. E ensinei ela como finalizar. Ativador de cachos e geleia. Ativador é para ativar o cacho e a geleia é para fixar. Aí as pessoas me perguntam, e o creme de pentear? E o modelador? Gente, é tudo a mesma coisa. Ativador de cacho, modelador de cacho, são cremes parecidos ali. A única coisa que eu te peço é, se é ondulada, um creme para onduladas. Se é cacheada, tem creme para cacheada. E se é crespa, tem creme para crespa. Por quê? O crespo, ele precisa de mais óleos. Então, quando o cabelo está em transição e ele é um crespo, eu coloco um creme com mais óleos. Se é um cabelo ondulado, eu coloco um creme para cabelo ondulado, que tem menos óleos, para o cabelo não ficar pesado. Então, amassar ele bem. Então, eu pego o cabelo da cliente, deito ela assim na cadeira de ladinho, amasso e seco com o difusor, apertando. Aí fica esse resultado muito bonito. E a maioria dos secadores que a gente compra vem com difusor e a gente despreza, às vezes nem sabe para que serve, né? É, aquele difusor, na temperatura média de preferência, ele seca o cabelo em 40 minutos e você consegue ficar com a curvatura, coisa mais linda. De quanto em quanto tempo é importante lavar esse cabelo cacheado? O cabelo cacheado também, como o cabelo liso, é importante lavar conforme a sua rotina. Tá? Eu vou pra academia, eu treino todo dia, eu transpiro muito. Tá tudo bem você lavar o cabelo todos os dias. Porém, tem um shampoo próprio para lavar todo dia, que é um shampoo sem sulfato, que aí ele vai agredir menos o fio, não vai limpar tanto. E ali, lavou, já hidrata. Eu indico às minhas clientes sempre que lavar, passar uma máscara de hidratação, na próxima lavagem uma de nutrição, na próxima uma de reconstrução. E aí ela vai estar sempre mantendo o tratamento no cabelo. Agora tem gente que só lava uma vez por semana. Mas é porque a pessoa tem uma vida super corrida. A rotina normal da maioria das cacheadas é de 1 a 2 vezes por semana. Até quem faz escova é de 1 a 2 vezes por semana. Então, a gente está trabalhando ali, não tem tanto tempo. Lavou, se vai lavar só uma vez por semana, eu já indico um shampoo com sulfato, que vai limpar melhor o couro cabeludo. Eu acho legal isso que você está falando, porque a gente vem de uma realidade de blogueiras falando coisas... às vezes sem conhecimento, e daí você fala, poxa, mas eu não lavo meu cabelo todo dia, mas as blogueiras lavam todo dia, mas às vezes não se enquadra na sua rotina lavar o cabelo todo dia, o contrário também. É claro que para o seu tipo de cabelo, como ela está falando, junto com a sua rotina, o seu especialista vai te ajudar. Qual o máximo que você consegue lavar? Eu, por exemplo, digo que a minha realidade no inverno é diferente da minha realidade no verão. No verão eu preciso lavar o cabelo todos os dias, ou um dia sim, um dia não, por causa da minha raiz. No inverno eu consigo segurar 2 dias. Cada um é de um jeito, né? Cada um é de um jeito. Eu tenho menos oleosidade na minha raiz, então eu lavo a cada 3 dias o meu cabelo. E ele fica Na verdade, o cabelo cacheado, quanto mais sujo, até mais bonito ele fica. Ai, gente, não somos porquinhas, tá? É que o cabelo cacheado, por ele demorar mais para secar, para finalizar, então a gente acaba ficando um pouquinho mais. E essa é a realidade, tá? Da maioria. Eu faço mais de 20 cortes por dia, então eu converso com muitas cacheadas. E elas me falam, na minha rotina não cabe lavar todo dia. Então é a cada 2 dias, a cada 3 dias. Teve uma
discussão interessante de uma famosa que foi para um reality show, que daí ela tinha dado um depoimento, uma entrevista, falando que ela lavava o cabelo o mínimo possível. Aí as dermatologistas, várias pessoas foram falar sobre isso. E quando ela entrou nesse reality, eu vi um cabeleireiro falando sobre o cabelo dela. Até explicou, ele falou, olha como o cabelo dela é poroso. No segundo dia o cabelo dela tá lindo, no terceiro é que ele tá maravilhoso. Exatamente. Então, cada um conhece o próprio cabelo também, cada um né? Conhece. E eu mesmo, quando eu não estou treinando todos os dias, eu não vejo a necessidade de lavar tanto o meu cabelo. E mesmo treinando, eu não transpiro tanto e não tenho raiz oleosa. Então, é muito particular de pessoa para pessoa. Então, se conheça, né? Acho que isso é muito importante, né? E você falou outra coisa que é interessante, que não é todo mundo que sabe qual é o tipo do seu cacho. A gente está falando aqui ondulado e cacheado, e talvez a própria pessoa não sabe se ela é ondulada ou cacheada, né? Fala um pouco sobre isso. Bom, para você descobrir qual é essa curvatura, se você colocar no Google mesmo, lá, tipos de curvatura, normalmente vai aparecer várias fotinhos. 2A, tipo 2, tipo 3 e tipo 4. O tipo 2 é o tipo ondulada, provavelmente o seu é o tipo 2. O tipo 2, ele tem uma curvatura mais aberta, ele não faz o aspiral. Que nem essa curvatura aqui seria um tipo 2. Tá vendo? Ela não faz o cachinho completo. Então, que é bem próximo do que é o meu seco, né? Que é bem próximo que é o seu. Então, o tipo 2 tem o 2A, 2B e 2C. Ou seja, o A, ele é mais aberto, quase liso. O 2, ele é mais ou menos ondulado. E o 3, ele é mais ondulado ainda. Aí, o tipo 3 são as cacheadas. As cacheadas têm o cacho A, B e C. As nomenclaturas vieram para ajudar a comprar produtos. É claro que tem muito mais tipos e variações de cachos. Então, ali foi resumido para você, pelo menos, tentar se encontrar, né? Para tentar se achar. Tipo 3 é bem fechadinho. Sabe aquele cacho bem fechadinho? Inclusive, a maquiadora que me maquiou aqui hoje, maravilhosa. O cabelo dela é maravilhoso. É um tipo 3. E é comprido. E é super comprido. É um cabelo cacheado bem comprido. A genética dela permite que o cabelo dela seja comprido. O cabelo dela é o tipo 3, é um cachinho bem fechadinho. Qual é o tipo 4? É o meu. Ele cresce para cima. Tem tipo 4 que ele até cresce para baixo, que a genética permite que ele cresça mais, então ele pesa. E o cacho bem pequenininho. Então tem o A, B e o C. O A é mais aberto, o B é bem fechadinho e o C é o cabelo mais crespo, que não tem curvatura. Que não chega a fazer cacho, né? Não chega a fazer cacho. Perfeito. Isso é muito... As cacheadas vêm procurar bastante no meu salão. Eu quero que o meu cabelo cacheie. Isso que eu ia te perguntar, tem como? Porque muitas mulheres que têm esse cabelo sem definição... Elas procuram. Então, dá pra cachear? Então, na forma natural, somente com finalização, a gente consegue encontrar um pouco de curvatura, mas tem cabelos que não têm curvatura nenhuma. Aí, somente com química. Eu não sou a favor da química pelo fato de que, a longo prazo, o cabelo pode acabar caindo e quebrando. Então, tem que pensar a longo prazo. Hoje vai estar bonito, mas será que daqui a um ano ele vai estar? Assim como a progressiva, né? Assim como a progressiva. Qualquer uma que use formol. E eu acho que também é uma coisa importante da gente falar, que às vezes você fala, não uso formol, mas usa o quê? Eu fui fazer luzes esses dias e o rapaz estava falando que chegou uma moça lá, falou, não faço nada. Ele olhou e falou... Pra gente poder fazer as suas luzes, eu preciso da verdade. Aí fez o teste de mecha e, obviamente, não passou. Porque, às vezes, a pessoa não fala, fiz um realinhamento com ácido. Mas pode interferir sim, né? O que acontece? As pessoas vão buscar o profissional e nem sempre o profissional está qualificado o suficiente para explicar para ela qual produto que está sendo utilizado, qual a fórmula que tem ali. E ali ele fala, não tem química. Não, Botox. Aí ela fala, fiz uma coisa natural. Aí o profissional ali explicou, falou, não tem química. Foi vendido para ele o produto falando que não tem química, quando na verdade tem. E aí a própria cliente não sabe se ela tem química ou não. Então não é que ela esteja mentindo. Aí cabe o profissional que vai fazer o procedimento, fazer um teste de mecha. Fez e fazer sempre o teste de mecha, Isso, o teste de mecha mostra tudo. Perfeito. Dá para as cacheadas terem cabelo claro também? Super! Eu sou especialista em mechas e elas podem ter ele loiro, pode ter ele iluminado, pode ter ele de todas as cores. Até porque é um cabelo mais saudável, fica ainda mais bonito. Vamos ver mais uma transição? Vamos colocar mais foto, por favor? Olha esse, que lindo! Ela tinha mechas nas pontas e um cabelo super mega grosso. Esse resultado é do mesmo dia? No mesmo dia. Todos os resultados são no mesmo dia. Mas o cabelo dela... Explica mais pra gente, como que esses cachos vieram com tanta força? O cabelo dela, ela tinha 7 a 8 meses ali em transição. As pontas do cabelo dela já tinha... Mostra ali de novo pra gente, por gentileza. As pontas do cabelinho dela
já estava começando a enrolar. Então, eu cortei o limite que ela me pediu. Toda cliente, ela me mostra o limite. Né? Ela me mostra e fala, Jéssica, eu quero até o ombro, eu quero até as costas, eu quero até... Então, elas me mostrou ali o limite, é super respeitado. E ali, fazendo camadas com ativador de cachos, geleia e amassando. E ela consegue ter essa finalização na casa dela? Consegue. Eu sempre gravo a finalização para mostrar para ela como fiz e mando direto para ela. Então, além dela ter ali o bate-papo, essa consultoria, ela tem em vídeo também, gravado, para ela poder reproduzir em casa. Perfeito. Tem mais? Vamos colocar a próxima. Olha só que lindo. Também no mesmo dia? Também no mesmo dia. Esse é um cabelo 3B, com a curvatura bem fechadinha. Olha a diferença do olhar dela na primeira foto e na segunda, né? Dá pra ver quanto ela tá radiante, a felicidade, né? dela. Tem muito a ver também, não tem, Jéssica, com se identificar? Porque eu conheço mulheres que dizem que alisam o cabelo desde a infância, desde a adolescência. Nem sabem como é o cabelo totalmente cacheado, né? Sim, eu tenho hoje muitas clientes que começam a transição com 60, 70 anos de idade. É lindo de ver que a pessoa, ela não, por causa da idade dela, às vezes ela fala, ai, não dá mais tempo, ai, não quero mais, ai, tô velha para isso. Gente, não tem idade para você recomeçar, para você se olhar, para você mudar, tá? Então, as pessoas, elas buscam no meu espaço, referências e elas falam assim, olha, eu não sei se eu consigo, mas eu vou tentar. E ali eu faço uma transição assistida, que é, a cada 2 meses a cliente vai lá no salão, eu vou fazer ou um corte ou um tratamento e vou ensinar ela a finalizar novamente. Então, ela tem aí, ela tem um amparo, né? Porque é difícil. Você volta para casa e fala, será que eu vou conseguir fazer? Consegue. Consegue porque se ela me mandar mensagem, a gente responde, a gente tem toda uma equipe ali preparada para isso. Consegue porque se ela esqueceu como faz, ela tem o vídeo. Ela não está abandonada na transição, Ela não está abandonada, né? na transição. Tem mais uma foto? Vamos colocar, por favor. E depois acho que tem um videozinho também. Fala dessa finalização. Olha essa finalização, que linda. Cortou demais esse também, né? Cortou pouquíssimo. De comprimento, eu digo, né? Mas aí você deve ter feito seu corte em camadas, né? Isso mesmo. Ela me pediu um cabelo grande. Ela falou, olha, não me vejo de cabelo curto. A maioria fala isso, não me vejo de cabelo curto. Falou, tá tudo bem, vamos fazer camadas. Só que com as camadas vai distribuir o volume. As pessoas acham que camadas dá volume. Não, ela distribui o volume e assim eu consigo cortar o máximo possível de cabelo liso ali. Ali ela não tem mais cabelo, não tem mais a parte da transição, tirei tudo. Já tá todo o cabelo dela natural. O que as pessoas precisam fazer é realmente buscar o profissional, que às vezes ela tá 1 ano em transição e já poderia ter cortado faz tempo. Não precisa sofrer tanto. E não vai necessariamente tirar totalmente o comprimento como ela pensa, né? Não vai. Ô, Jéssica, a gente tem um vídeo que eu queria muito mostrar, que é de uma reação. E eu queria que você falasse um pouco sobre como é essa reação quando ela se vê no espelho. Eu sou chorona, eu sempre choro junto, tá? Hoje, mesmo fazendo isso todos os dias, cada pessoa é única. E quando eu vejo ali a emoção da pessoa se conectar, se reencontrar com a sua própria identidade, porque realmente, muito tempo elas não tiveram referências, né, de pessoas cacheadas. Hoje, o público cacheado, ele está cada vez mais mostrando o seu cabelo natural, mostrando a realidade. Se puder pôr o videozinho enquanto ela fala, que eu pedi. Eu quero muito que as pessoas entendam que tá tudo bem ter frizz, tá tudo bem ter um cabelo que você finalizou ontem e hoje ele não tá tão arrumado. Olha só que lindo. Ali ela estava numa expectativa tão grande porque ela não sabia como que ela ia ficar com o cabelo natural. Esse choro pra mim, nossa, é muito emocionante. Jéssica, foi um prazer te receber aqui. Eu vou deixar para quem quiser entrar em contato o Instagram, @jessicaverissimo.oficial e também o @estúdio.verissimo_OFC, passando aí para vocês entrarem em contato. Foi um prazer te receber aqui. Volte mais vezes. Jéssica, eu vou me preparar para dar um recadinho. Enquanto isso, eu queria que você falasse para nós sobre o primeiro passo para a transição. Então, a mulher que está nos assistindo e ela quer passar pela transição, por onde ela deve começar? Então, ela já deve, a gente está falando, lógico, com o Brasil inteiro, com pessoas de fora do Brasil, já tenta procurar um profissional, vai conseguir ter boas referências na internet, porque às vezes a gente segue blogueira, como eu já falei, que não está habilitada para falar sobre aquilo. Uma coisa é a minha experiência, outra coisa é eu te ensinar. Fala um pouco sobre isso enquanto eu me preparo para dar um recadinho. Primeira coisa que você vai fazer quando decidiu passar pela transição capilar. Eu fiz progressiva ontem. Não tem problema. Procure um especialista. Nós vamos te explicar qual é o seu tipo de curvatura. Traga referências do seu cabelo no passado, tá? Ele nem sempre vai ser o mesmo cabelo. O cabelo que você tinha quando tinha 13 anos não vai ser o mesmo cabelo que você tem quando você tem 20 anos de idade. Então,
procure um especialista, evite pranchar o cabelo e sempre, sempre faça por você. Eu sei que as outras pessoas vão falar assim, ai, não combina, ai, eu não acho bonito, faça por você e não desista. Porque após 1 ano de transição, você já consegue ter o cabelo do comprimento que você precisa e na curvatura natural. E agora eu vou pro break, daqui a pouquinho eu tô de volta, não saia daí. O nosso programa está de volta, esperando a sua participação nas nossas redes sociais, o Instagram, @nosso programa, fanpage facebook.com/nosso PGM, e a qualquer momento você participa através do nosso WhatsApp, que é o 11 3337 5886. A gente vai bater papo sobre transtorno de ansiedade generalizada. Quem explica pra gente sobre o assunto é a doutora Sandra Ferreira, que é psicóloga. Tudo bem, doutora? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Prazer te receber aqui, viu? Prazer é meu, Jaque. Doutora, vamos começar entendendo o que é esse transtorno, por favor? Sim, o transtorno de ansiedade generalizada, ele é um transtorno muito inquietante na vida da pessoa. A gente entende que o transtorno de ansiedade, aliás, a ansiedade, ela é normal, né? Todos nós temos, é para nossa sobrevivência, né? Então, o exemplo, se eu vou numa festa, eu me gero ali um pouco de ansiedade, né? Mas tudo bem. Até aí, ok, é saudável até para nossa sobrevivência, né, a ansiedade. Agora, o transtorno de ansiedade generalizado já causa um aspecto muito abrangente na nossa vida, porque ele incomoda muito a pessoa, né? Ele tira você do foco, né? Então, já é algo assim que é muito mais além do que o normal da ansiedade. Então, já te causa outros tipos de consequências negativas aí na sua vida. Já vou te perguntar mais sobre as sensações, os sintomas que a gente tem, mas antes eu quero entender a causa. Por quê? A ansiedade é algo que a gente se depara desde sempre. Meu filho está ali no 1º ano, foi ter as primeiras provas, e daí eu fiquei pensando, como eu vou passar isso para ele vai ser fundamental, provavelmente, em como ele vai passar por todas as provas daqui para sempre, né? Até que, se necessário, haja uma intervenção. E o que eu fiz? Eu fiquei ansiosa na hora que ele foi ter as provas dele, e eu liguei para uma psicóloga que é amiga minha, eu falei, me orienta a conversar com ele, porque ao mesmo tempo que eu não quero que seja um peso, eu também não quero que ele não se esforce. Então, em situações que causam ansiedade, a maneira como nós fomos criados pode interferir? Com toda certeza, Jaque, isso daí é fundamental. Né? O ambiente que você foi inserido, a forma que você foi inserido ali na sua família, né? No meio dos familiares, dos professores, enfim, aonde você viveu, né? Na sua infância, isso pode influenciar 100% praticamente aí, né? Na vida dessa criança. Então, isso daí, com certeza, é importante, né? É importante. Doutora, então vamos lá. Você explicou para nós algo que é fundamental, que a maioria de nós vai passar por algum momento de ansiedade. Sim. Então, como eu falei, antes de uma prova, antes de uma entrevista de emprego, numa troca profissional, qualquer situação que acontece na nossa vida de mudança, ou de algo que a gente quer muito, ou de algo que a gente não quer de jeito nenhum, Sim. podem causar ansiedade. Agora, quando a gente está falando do transtorno, isso não é apenas pontual, é isso? Não, porque na verdade, assim, quando você vai passar por uma prova, uma determinada situação, né, a gente tem aquela ansiedade normal, básica, que todos nós temos, mas o transtorno é aquela que tem pensamentos ruminativos, catastróficos, sabe? Não é apenas aquela coisa, nossa, eu vou passar por uma prova. A ansiedade, ela serve para quê? Para você se preparar para aquela prova e você passar por ela, né? Então, você consegue fazer aquela prova, mesmo muitas vezes ali tendo algum sintominha de suar as mãos, né? Alguma coisinha, mas você conseguiu. Agora, o transtorno, ele evita você a isso, né? Porque os pensamentos são extremamente ruminativos, né? Então, a pessoa não consegue. E a pessoa entende que isso daí colabora para ela, né? É uma coisa bem difícil da pessoa estar passando por isso daí. Então, geralmente, o transtorno já é colocado como um transtorno porque é uma forma que atrapalha muito a vivência da pessoa. A forma do seu dia a dia atrapalha. Doutora, então, quais são as principais características do transtorno ou os sintomas? Explica um pouco mais pra gente. Então, depende muito de cada um, né? Por exemplo, geralmente a gente coloca bastante o quê? Aquela fadiga constante, esses pensamentos que eu acabei de falar para você, catastróficos, ou seja, eu vou sair daqui, posso ser atropelada ali, né? Posso acontecer algum desastre dentro do ônibus, né? Posso pegar meu carro e bater ele na esquina já. Então, são pensamentos bem catastróficos que deixam com que a pessoa ela não consiga fazer o que ela precisa no dia a dia, né? Então, por exemplo, não consegue dormir direito,
né? Ela acorda no meio da noite, suando, né? Desesperada, com aqueles pensamentos ruminativos, né? Que pode entrar ali um ladrão na sua casa, né? E matar ela, entendeu? Então, é bem difícil da pessoa lidar com isso. Doutora, pode estar associado a outras patologias? Pode, assim, na verdade, sempre associado a outras patologias, porque a ansiedade, que é, no caso, o transtorno de ansiedade, ele é primo ali do pânico, né? Então, tá sempre associado, sempre, assim, numa investigação mais profunda, você percebe que sempre o paciente chega não só com TAG, né? Com transtorno de ansiedade generalizada, mas com transtorno também de pânico, que é bem associado, é bem frequente isso. Doutora, muitas pessoas vão ao hospital e procuram seu cardiologista ou procuram um pronto-socorro por conta de algumas sensações. Você citou algumas aqui, várias pessoas já me falaram que o coração dispara, a pessoa pensa que vai morrer, que está infartando, aí se faz uma bateria de exames e muitas vezes a pessoa só vai procurar uma ajuda psicológica e psiquiátrica porque esse cardiologista, esse médico do pronto-socorro, em que às vezes a pessoa já foi várias vezes naquele mês, constata e fala, você precisa de uma ajuda psicológica. Exato. Queria que você falasse se, infelizmente, porque a gente pensa muito na prevenção, mas a gente sabe que isso ainda é difícil, né? Geralmente é assim que te procuram? Nossa, Jaque, bastante, sabe? Lá no consultório chega bastante pacientes, exatamente o encaminhamento do psiquiatra, encaminhamento médico, né? Precisando fazer terapia, né? E o que acontece? O encaminhamento está ali escrito, né? Que a pessoa teve sintoma de pânico, né? E já está com o diagnóstico do TAG, e aí você vai verificar exatamente isso. As pessoas não procuram, elas não têm esse hábito de cuidar da saúde mental. Se você tem alguma doença no seu corpo, geralmente você vai no médico, igual você falou, é diagnosticado, você toma um remédio bonitinho, direitinho, e por que não cuidar da saúde mental? Né? Então, os sintomas é esse, né? Os médicos, os psiquiatras mandam pra gente iniciar uma terapia, né? Que eu trabalho com a terapia cognitiva comportamental. E aí, inicia-se um processo ali, né? Que a gente trabalha com eles. Mas, geralmente, quando eles chegam até o psiquiatra, eles estão exatamente com sintomas de ataque cardíaco, sintoma de pânico, suor, sudorese muito alterado, né? Com dor no braço, né? Realmente com essa dor no braço, achando que está infartando. E chega no hospital, eu estou infartando e não está infartando. E aí, doutora, você citou um ponto muito importante, que é o quanto esse transtorno está relacionado a parar a vida. Então, a pessoa, ela desiste de ir aos lugares, ela desiste, às vezes, de ir ao trabalho, ela desiste de estar em uma confraternização com a família, vai começando a ser limitante, é isso, doutora? Exatamente. E é até perigoso aí, Jaque, que a pessoa não se socializa mais tanto, tá? Porque ela pode entrar num quadro depressivo também, né? Porque ela começa a se afastar, porque tudo é aquele pensamento que rumina, né? É aquele pensamento catastrófico, né? Tudo vai ser negativo para ela. Se eu for numa festa, vai acontecer isso. Então, tudo para ela é um motivo dela acabar se afastando mesmo. Isso é automático, viu? Perfeito, então mais um motivo de atenção. Atenção. Para os familiares que estão próximos, quais os sinais de atenção? E até mesmo antes de responder isso, doutora, qualquer um pode ter TAG? Os adolescentes podem ter, os adultos, as mulheres e os homens? Tem alguém que não teria? Todos podem ter, né? Todos podem ter TAG, sim, tá? Isso daí é principalmente se você tem alguém hereditário na família, porque... tem uma carga genética também. Tem uma carga genética, tá? Então, o TAG, ele é hereditário, né? Então, precisa ver... observar aí, na verdade, o comportamento desse familiar. Se ele mantinha um comportamento sempre da mesma forma e, de repente, esse comportamento está diferente, sempre tem alguma coisa que chama a atenção, né, assim, da gente, dos parentes, né? Então, eu tenho uma filha adolescente, um exemplo, e aí ela sempre se comportava da mesma forma, de repente, né, ela está com excesso de medo, acordando pelas madrugadas, não conseguindo dormir, achando que tudo vai acontecer com ela negativamente. Então, assim, são comportamentos bem pontuais aí que dá pra gente detectar. Doutora, a gente sabe o porquê starta? Então, existem pessoas que podem ter a carga genética e não desenvolver nada. Vamos pensar em dois irmãos que, de repente, ou o pai ou a avó, alguém da família tem. E daí, um irmão desenvolve, o outro não. Pode ter, além da questão genética, os fatores do dia a dia e como eu lido frente a esses fatores para desenvolver ou não? Enquanto a senhora responde, eu me preparo para dar um recadinho, por favor. Tá bom. Pode falar. Sim, isso daí com certeza, né? O ambiente, ele é tudo, né? Ele é tudo. Geralmente a gente aprende, né, que 50% ambiente e 50% genética. Não necessariamente a pessoa tem um TAG, né? Uma genética aí que ela traz com ela vai desenvolver. A pessoa
que tem uma depressão, ela vai desenvolver uma bipolaridade? Não, não necessariamente. Depende muito da exposição, né, do sintoma ansiogênico que ela vai viver ali, né, o ambiente que ela vai estar inserida, se é um ambiente estressor, o que vai acontecer ali. Então, isso daí reflete muito aí no desenvolvimento do TAG. Chegou perguntinha do público, vamos conferir. Essa pergunta que chega para nós é da Flávia Luz, do Rio de Janeiro. Obrigada pela participação, Flávia, que diz assim: boa tarde, Jaque, psicóloga. Quanto tempo leva para curar a ansiedade generalizada? A gente consegue ter um tempo, doutora? Sim, depende aí, né, do estado que está, né, assim, qual que é o formato que a pessoa chega no consultório, se está muito elevado, se é início, aí depende bastante. A gente precisa fazer uma anamnese, né, e verificar quando começou, quais os sintomas, né, que está mais aparente, quais são os sintomas mais agravantes, né. Então, tudo isso a gente verifica lá no consultório. E aí a gente pode colocar aí mais ou menos, né, uma quantidade. Às vezes tem pacientes que são 8 meses, 1 ano, né? Geralmente, quando tem pacientes que precisam ser medicados com algumas medicações, né, antidepressivas, por exemplo, eles ficam geralmente 1 ano. Porque daí a doutora está explicando para nós, então, que vai depender da patologia que vem junto. Se é uma depressão, se tá com muito estresse, vai precisar mudar alguma coisa no trabalho. Sim, é um problema, porque às vezes tem uma questão familiar, às vezes aconteceu alguma coisa na vida profissional que foi um boom para aquela situação, né, doutora? Exatamente. Tudo isso precisa ser avaliado. E aí a senhora falou uma coisa importante que eu queria que você me falasse mais. Quando a pessoa procura primeiro o psicólogo, às vezes é necessário encaminhar para um psiquiatra para medicamento, doutora? Sim, aí nessa anamnese a gente vai verificar se realmente a pessoa está precisando tomar um fármaco, né, que é a medicação. E aí sim, dependendo das crises, né, tem algumas pessoas que têm umas crises muito potentes, muito fortes aí, né, que acaba atrapalhando ela ir trabalhar, né, estudar, no seu dia a dia, como eu acabei de explicar para você. E aí a gente acaba encaminhando realmente para o psiquiatra para tomar uma medicação, porque senão a gente não consegue também iniciar essa terapia. Ter o resultado da terapia, Exatamente, né? Entendeu? Chegou mais uma perguntinha para a gente. Vamos colocar, por favor? Olha só essa pergunta, esse comentário da Rose. Obrigada pela participação, Rose. Boa tarde, Jaque. Estou passando por isso. Tenho medo de sair de casa, na rua. Estou muito dependente do meu marido. Estou com medo de sair sozinha. Excelente colocação, vai ajudar a gente aqui no nosso bate-papo. E eu vou pedir para a doutora te orientar, Rose. Doutora, pode ser isso, né? Sim, com certeza. Né? Ela falou uma coisa interessante, que é a dependência do marido. Quem está desenvolvendo, quem está agravando, né, a ansiedade, se tornando um transtorno. Pode ficar mais dependente das pessoas mesmo? Com certeza, né? Com certeza. E a gente tem algumas técnicazinhas, né, que a gente usa no consultório, como a respiração diafragmática. Então, você pode ajudar? Que daí, Rose, presta atenção que ela vai ensinar para você e para qualquer pessoa que passe por isso, ou qualquer um de nós, se nos depararmos com uma crise de ansiedade, né? Sim. Fala um pouquinho para nós. Então, a respiração diafragmática é 4, 4 e 4. Você respira 4, contando 1, 2, 3, 4. Respirou, segura o ar. Segura o ar 4. 1, 2, 3, 4. Solta o ar 4 também. 1, 2, 3, 4. Você fazendo isso, no mínimo, umas 3 a 4 vezes ao dia, né? O que acontece? O ar é levado lá para o teu cérebro e volta oxigenando o seu corpo, acalmando o seu corpo, né? Então, é uma respiração para acalmar mesmo, né? Então, quando a pessoa estiver passando por esse processo, é bem bacana. Eu sempre falo para os pacientes, vamos fazer uma respiração diafragmática agora, né? Que às vezes eles chegam agitados no consultório e a gente faz essa respiração, ele já se acalma. Então, a gente faz 2, 3 vezes assim seguidas. E aí ele já se acalma, a gente consegue iniciar a terapia. E para quem está nesse processo também, é bem importante. Doutora, eu tenho visto, às vezes aparece para mim no Instagram, às vezes o algoritmo manda alguma coisa sobre isso. E eu fiquei curiosa de uma música que pode ajudar a ansiedade, uma música que acalma. Existe isso mesmo, doutora? Existe, com certeza. Tem várias músicas que acalmam. Eu mesmo adoro colocar uma musiquinha à noite com barulhinho de chuva. Né? Então, eu chego na minha casa, às vezes, aquele dia estressante, né? E eu coloco uma musiquinha, tomo um banho, coloco meu pijama, coloco uma musiquinha de chuva bem gostosa, abaixo um pouquinho a luz do quarto para deixar aquele ambiente bem gostoso, né, para o sono. Isso relaxa muito, porque a nossa mente é agitada o dia inteiro, no corre-corre, no dia a dia, né? É tantos afazeres, tantas coisas. Chega à noite, ela está ali elétrica, ligada. Então, você precisa começar a desligar dela, preparar um ambiente ali para você dormir.
e acalmar. Então, isso é fundamental. Doutora, a gente está caminhando para o final do nosso bate-papo. Eu queria retomar até com a pergunta, o comentário que a gente recebeu da Flávia, que é entender, quando a gente fala sobre tratamento, a gente pode falar de cura do transtorno de ansiedade generalizada? Então, uma vez que desencadeou o transtorno de ansiedade com uma depressão, é difícil voltar, vamos colocar aí, eu vou voltar, nunca mais ter. Né, você precisa continuar fazendo um tratamento, né, com a psicoterapia, importante. Pode sim, dependendo do momento estressor que você, né, desencadear ali, estiver vivendo, você pode sim voltar a ter uma crise de ansiedade. Então, a importância de você entender na terapia, porque na terapia cognitiva comportamental, a importância de você ser seu próprio terapeuta, né? Então, a gente trabalha bastante isso. Como que eu vou me conhecer? Eu preciso me conhecer. Tem pessoas que não se conhecem. Então, eu preciso conhecer a minha ansiedade, como que ela é. Eu não posso ser inimiga da minha ansiedade, eu tenho que ser amiga dela, né? Para eu poder entender quando ela estiver chegando, né? Para eu poder acalmar ela, né? Me entender melhor. Então, aí você consegue se entender e entender melhor o transtorno para que ele não se repita. E aí, doutora, me faz lembrar do quanto é importante para quem tem qualquer tipo de crise, saber que esse momento está se aproximando e o que fazer, né? Certeza. Qual é a hora de já começar a usar a respiração, de repente parar, saber se vai precisar pedir uma ajuda ou não. Então, se conhecer, olha, tá startando, tô ficando nervosa, tô ficando com medo. Perfeito. É sobre autoconhecimento também Exatamente, isso, né? Exatamente. Na terapia cognitiva, igual eu falei para você, a gente trabalha a emoção da pessoa, a gente trabalha o pensamento, a emoção e o comportamento. Então, o autor, ele sempre fala assim, que nós focamos sempre no que acontece no evento, né? A interpretação que nós fazemos desse evento é o que altera muitas vezes o nosso sistema. Então, muitas vezes é algo que não é tão sobressaltado, mas a interpretação que eu faço do evento, isso já me prejudicou muito psiquicamente, né? Então, você se observar, você se conhecer, isso tudo na terapia, isso é fundamental e ajuda bastante o ser humano. Doutora, para a gente finalizar, quem está em uma situação como a da Rose, que já percebeu que está com esses sintomas que a gente citou aqui, ou alguns deles. A gente deu a dica da respiração excelente, mas qual pode ser o sinal de alerta para a pessoa procurar uma ajuda? Não, a partir de agora eu já vou precisar de uma ajuda especializada. Sim, é igual a gente acabou de falar, o autoconhecimento, ele nos ajuda a detectar isso. Se, por exemplo, eu me conheço, eu sei quem eu sou, né? Os sintomas que eu tenho. Oxa, tá diferente aqui. Peraí, eu tô sentindo excesso de dor de cabeça, né? Eu tô acordando pelas madrugadas. Nossa, eu estou com medo de sair de casa com o meu carro. O que está acontecendo comigo, né? Então, tem alguns sinais que te tira da normalidade, né? Que você se observa, você olha e você fala, peraí, não sou a Jaque, né? A Jaque não faria isso. A Jaque sairia com o carro, né? Ela passaria debaixo de uma ponte com o carro. Tem uma paciente que eu dei alta para ela esses dias, ela não conseguia passar embaixo de uma ponte, porque ela achava que um carro ia cair em cima do carro dela. Né? Então, ela chegou no consultório me relatando isso, né? Então, opa, já não é normal. Né? Então, existem alguns pontos específicos aí que a gente pode estar observando a importância do autoconhecimento e muitas vezes a gente aprende isso na terapia. Bom, vou passar para quem quiser entrar em contato. O Instagram da doutora, que é @psicosandraregina, o Facebook Sandra Ferreira e o WhatsApp, que é o 11988749724. Doutora, foi um prazer te receber aqui. Foi mesmo. Volte mais vezes para mais assuntos, é sempre bom aprender sobre isso, viu? Sim, muito obrigada, tá? Volte mais vezes. Obrigada. Obrigada a você também pelo seu carinho, pela sua audiência, é sempre um prazer ter você conosco. Tem alguém aqui da nossa equipe que fica ansioso, que é o Gabriel, que agora chegou para trabalhar com a gente como nosso jovem aprendiz. Seja bem-vindo, viu, Gabriel? Deu tudo certo? Segura a ansiedade? Obrigada a você pelo seu carinho e pela sua audiência, viu? Te espero aqui amanhã ao vivo, se Deus quiser. Tchau, tchau.